Meus amigos, estamos de volta agora na terceira parte deste nosso programa, onde estamos respondendo perguntas dos nossos telespectadores. Vocês também podem fazer as suas perguntas. Pelo Facebook, nós temos uma página lá no Facebook. A página chama Colunas de Luz. Lá vocês podem entrar nessa página e mandar mensagens com perguntas que nós teremos o máximo prazer de respondê-las aqui no programa. Temos também o nosso e-mail, que é iranrego44@gmail.com. E temos também o telefone aqui da 20 TV, que vocês podem ligar fazendo a pergunta. Quem atender vai ter o maior prazer em anotar essa pergunta e nos passar para que nós possamos respondê-la no programa. Muito bem, nós tivemos uma pergunta seguinte. Eu acho que eu até já respondi essa pergunta aqui, mas é uma pergunta tão interessante que às vezes as pessoas repetem a mesma pergunta, então vamos repetir a mesma resposta, porque é um aprendizado para todos nós. Nos perguntaram o seguinte: acontece muito os médicos confundirem doenças espirituais com doenças mentais e mesmo doenças físicas? A resposta é o seguinte: acontece sim. Infelizmente, as faculdades de medicina ensinam apenas doenças físicas e mentais. Elas nem tratam, nem citam as chamadas doenças espirituais. Mas nós sabemos que o homem é composto de corpo, mente e espírito. O corpo com o perispírito, que é o corpo espiritual anexo ao corpo físico. Portanto, o homem é composto de três coisas. A medicina não reconhece essas três coisas. A medicina tradicional, ela reconhece corpo e mente. Então, existe apenas para a medicina doenças físicas e doenças espirituais. Mas nós sabemos que existem as doenças físicas e mentais. Mas nós espíritas sabemos que existem as doenças espirituais também. E a própria ONU, Organização Mundial de Saúde, OMS, ela reconhece as doenças espirituais, que está no CID, que é Código Internacional de Doenças, o CID-10, já traz doenças espirituais. Está na letra F44.1, obsessões espirituais. Está lá. É uma doença espiritual. O diagnóstico diferencial é difícil. Como é que você sabe que o doente está com doença física ou doença espiritual? Olha, é difícil a gente saber, porque a gente fica sem substrato para fazer esse diagnóstico diferencial. O que eu faço? Eu que sou médico e sou espírita, eu faço o seguinte: nunca penso numa doença espiritual de cara. Eu penso sempre numa doença da alomedicina, uma doença física. E faço os exames, pesquiso se essa pessoa está com a doença física. Se eu afasto todas as doenças físicas possíveis para aquele quadro, eu começo a pensar também, antes de pensar numa doença espiritual, numa doença mental, num problema psiquiátrico. Geralmente eu encaminho essa pessoa para o psiquiatra. E esse psiquiatra vai pesquisar
se aquele sintoma, aquela sintomatologia é por uma doença psiquiátrica. Muitas vezes o psiquiatra também afasta as doenças mentais. E aí nós caímos na faixa de doenças espirituais. E aí eu vou pesquisar essas doenças espirituais, agora já numa casa espírita, com auxílios dos médicos espirituais, daqueles que lá estão nas reuniões mediúnicas. Eu levo o problema para eles. Agora, existem doenças espirituais que já dão certos sintomas que a gente conhece. Nós espíritas, médicos espíritas, conhecemos. Pessoas que, ao manifestar a doença, mudam o timbre de voz. Pessoas que, ao manifestar a doença, ela tem sintomas, principalmente na área do labirinto, labirintite, tonsteiras, Eu tive um caso interessantíssimo, de uma médium, que ela não sabia que era médium. Ela desenvolveu uma labirintopatia, uma labirintite, que percorreu todos os médicos em Montes Claros, vários neurologistas, médico clínico, otorrinolaringologistas, faziam testes de labirinto com ela, essas coisas, nada resolvia. Quando já tinha esgotado a semiologia médica, me chamaram. E eu fui na casa dela. Ela estava na cama porque não conseguia levantar. Se ela sentasse na cama, ela vomitava de tanta tontura que ela tinha. Então, neste momento, eu tive a inspiração de ser uma doença espiritual. E comecei a conversar com ela, pesquisando se ela tinha algum fenômeno mediúnico com ela. Se acontecia algumas coisas que ela considerava fenomenais em torno dela. E a minha conversa com ela, realmente verifiquei que ela tinha, sim, traços de mediunidade. Eu a encaminhei para uma casa espírita e hoje, na primeira semana, ela sarou. Acabou a labirintite dela, acabou a labirintopatia. Hoje ela é uma médium muito dotada e trabalha numa casa espírita aqui em Montes Claros e está sempre trabalhando, ajudando os desencarnados. Então, é um exemplo de uma doença mental, aliás, digo, um exemplo de doença espiritual, que felizmente caiu na minha mão e aí eu consegui fazer o diagnóstico. E, graças a Deus, instituiu-se o tratamento e ela está hoje muito boa, muito competente na sua profissão, que ela é enfermeira, e também no seu trabalho mediúnico, que é muito desejado nas casas espíritas. E assim, meus amigos, nós respondemos essa pergunta. Eu me alonguei um pouco, porque considero uma pergunta muito importante. Nós já terminamos o nosso tempo. Vamos encerrar este programa, mas voltaremos na semana seguinte com o mesmo tema, a crise da morte, para concluirmos esse assunto. E assim, meus amigos, nós agradecemos a assistência de todos, pedimos que vocês nos ajudem a fazer esse programa enviando perguntas. E assim nós encerramos este Colunas de Luz, desejando a todos muita paz, muita luz e muita saúde junto aos seus familiares. Muito obrigado.